Salve, tudo bem, gente? Bom, quero falar da novo técnico, né, do Vasco, Renato Gaúcho. Quando eu soube que tava tendo as negociações, né, do Vasco, depois de demitir o Fernando Diniz, estava procurando um novo técnico, aí começou as negociações, né, com o Renato Gaúcho. Eu fiquei com uma sensação de que não era a escolha certa para o Vasco, muito pela forma dos últimos trabalhos, né, do Renato Gaúcho. Por exemplo, no Grêmio, a última passagem dele, clube que ele é ídolo, já estava uma relação desgastada com a torcida e também muito com a imprensa. Depois ele vai para o Fluminense e também a situação não muda também. Não, no Fluminense já é um pouco diferente, né? Foi mais com a relação com a imprensa e com... Até ele fala, né, muito de opiniões da internet também que levaram ele a ficar de saco cheio e aí resolveu não continuar no Fluminense, saiu. Apesar que ele até, eu acho que ele fez um bom trabalho no Fluminense, né, principalmente naquele período do meio do ano que teve o Super Mundial. Eu acho que ele fez um bom trabalho no Fluminense e até no Brasileirão também o Fluminense estava tendo uma boa pontuação. Estava entre os primeiros colocados no Brasileirão e estava um futebol bom com ele. Então eu fiquei com essa sensação que não seria uma boa para o Vasco, né? Pela questão do Renato Gaúcho, ele também já tem a carreira dele consolidada e já está de saco cheio já de toda a entrevista coletiva dele, ele tá debatendo e criticando a postura de perguntas da imprensa, de opiniões na internet em relação ao trabalho dele, à pessoa dele. Então, eu achei que não seria o caminho certo pro Vasco, assim, na escolha do Renato Gaúcho como técnico. Mas depois que confirmou agora, né, que ele já até deu a entrevista coletiva e falou que tá com muita vontade de voltar, de trabalhar no Vasco, porque ser técnico é uma coisa que ele ama. Eu repensei isso, eu acho que eu tô com uma sensação boa do Vasco, assim, de contratar o Renato Gaúcho. Eu acho que tem riscos, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas eu tenho uma perspectiva assim. Eu acho que ele não vai fazer um trabalho. Acho que o time do Vasco dificilmente acho que vai jogar pior do que estava jogando nas partidas que estava tendo nesse ano, né, com o Fernando Diniz. Eu acho que ou vai continuar ao mesmo nível ou melhorar. Eu acredito que vai melhorar. O Vasco nos últimos anos, eu acho que se pegar o Renato Gaúcho assim, em comparação com os outros técnicos que o Vasco teve nos últimos anos, talvez nos últimos 5 ou 10 anos, eu acho que o Renato Gaúcho, como técnico, acho que é a melhor escolha que o Vasco teve nos últimos 5, 10 anos. Porque, por exemplo, vendo o último cenário que foi com o Diniz como técnico, o Diniz, eu acho que ele é um técnico que, obviamente, ele não tem a mesma experiência como o Renato Gaúcho como técnico. O Renato Gaúcho já enfrentou diversos cenários em equipes com qualidade técnica melhor, com qualidade técnica mais inferior. Eu acho que o Diniz, do cenário do Diniz no Vasco, acho que o Diniz é muito dos jogadores acreditarem muito nas ideias de jogo dele e além de acreditarem muito nas ideias do jogo do Fernando Diniz, eu acho que não há como eu posso dizer? Eu acho que era um cenário que o Fernando Diniz, no Vasco, em outros cenários também, o Fernando Diniz não conseguiu desenvolver o trabalho dele. Teve lampejos no Vasco, alguns bons resultados, algumas sequências boas de resultados, mas não foi muito mais que isso. Os resultados, a maior parte foi negativa no Vasco, né, principalmente. Então acho que o Renato Gaúcho é uma boa contratação do Vasco nesse sentido dele se adaptar melhor, dele blindar mais o elenco do Vasco também. Então ele vai ser um técnico que eu acho que ele vai conseguir extrair melhor o que os jogadores do Vasco conseguem fazer. Então ele é um técnico também que é muito de entender o lado do jogador, assim, no sentido de
ver qual posição o jogador se sente mais confortável para jogar, de escutar também as ideias de jogo do elenco, de como o elenco se vê da melhor forma que acha que pode jogar e render mais no Vasco. Eu acho que com o Fernando Diniz, acho que não sinto que tinha muito esse espaço. Eu acho que os jogadores tinham que executar o que o Fernando Diniz pedia. E o Fernando Diniz era uma proposta mais ousada de jogo, mas eu acho que com as peças que ele tinha no Vasco, acho que essas propostas de jogo que ele tinha, acho que não eram eficazes até para o cenário do Vasco, que não tem um grande elenco muito qualificado, mas eu acho que o Vasco consegue ser um time ali de pelo menos de 10º lugar para cima no Campeonato Brasileiro. Eu não acho que o Vasco é um time de 10º lugar para baixo, quer dizer, de 11º lugar para baixo. Acho que o Vasco pode brigar por posições um pouco melhores no Brasileirão. Pelo menos de 10º lugar para cima, acho que o Vasco tem, com o time que o Vasco tem, acho que é possível. Eu acho também que o Renato Gaúcho, ele, por mais que o contrato dele seja até o final do ano, né, até o final dessa temporada, 10 meses, eu acho que também, é muito difícil, eu não tenho perspectiva assim que ele continue depois que acabar o contrato dele. Eu vou ficar surpreso se ele continuar, mas mesmo que nesse cenário que ele não continue, eu acho que ele vai pelo menos semear assim vai conseguir construir uma estrutura assim pro time do Vasco, para o próximo técnico chegar a ter uma condição melhor para desenvolver o trabalho. Então, acho que é isso. Tem riscos, pode ser que o Renato Gaúcho tenha uma sequência ruim de jogos no Vasco e não tenha mais saco e, sei lá, eventualmente possa sair de novo. E aí ele vai interromper mais um trabalho assim no clube que ele tá. Ou não, né? Ou pode ser que ele consiga fazer o time do Vasco render, né? Ele destacou muito na entrevista dele que o principal objetivo é o Brasileirão. Não pode largar, porque o Brasileirão é um campeonato traiçoeiro, então se você for alongando para deixar ter bons resultados lá na frente, aí pode ser que chegue no final do Brasileirão já brigando para não cair, com altas chances, né, de cair. O Vasco nos últimos anos, acho que os torcedores do Vasco mais querem é ter mais estabilidade no Brasileiro. Acho que os torcedores do Vasco entendem a situação do time, que não tem um time para brigar por vários campeonatos. O Vasco na temporada passada chegou na final da Copa do Brasil, mas a situação brasileira foi muito difícil. Então ele destacou que o principal é focar no Brasileirão, e se eventualmente nas outras competições, ele lógico destacou que o Vasco também vai entrar em campo para disputar, mas o foco é o Brasileirão. Então vamos ver, né? Eu acho que tem mais chances de dar certo do que errado essa contratação do Renato Gaúcho no Vasco. E eu acho que o Renato Gaúcho, ele tem como eu falei, ele já tem muita experiência como técnico, então acho que ele vai ter uma boa leitura do que ele tem em mãos com o time do Vasco. E eu acho que ele não vai fazer um trabalho que chame muita atenção pela parte técnica, que eu não vejo o time do Vasco com a capacidade de oferecer um jogo muito a um nível técnico muito alto, mas eu acho